E aí, gente, beleza? Vamos lá, mais um exercíciozinho. Primeira fase, esse aqui cai demais, hein? Olha lá. Dois veículos A e B deslocam-se em trajetórias retilíneas e paralelas uma à outra. No instante t igual a zero, eles se encontram lado a lado. Opa, então o espaço inicial dos dois é o mesmo. O gráfico representa as velocidades dos dois veículos em função do tempo a partir desse instante e durante os 1.200 segundos seguintes. Os dois veículos estarão novamente lado a lado pela primeira vez no instante. Então, no começo, o espaço inicial deles é o mesmo, tá? E eles vão estar lado a lado novamente quando o espaço final for o mesmo, tá? Então, se o espaço inicial é o mesmo e eu quero que o espaço final seja o mesmo, o ΔS dos dois tem que ser o mesmo. Beleza? E aí, ele dá o gráfico para nós da velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos. Esse gráfico, gente, é o que mais cai na prova. A parte cinemática, o que mais cai é o gráfico V versus T, porque ele tem duas propriedades importantes, tá? Vamos relembrar aqui, ó. Propriedades do gráfico V versus T. O que a gente sabe? A gente sabe que o ΔS ele é numericamente igual à área. Qual área, professor? A área compreendida entre a curva do gráfico e a abscissa, tá? Então, esta aqui é a primeira propriedade muito importante. E a segunda propriedade muito importante é que a aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo, tá? A aceleração é numericamente igual à inclinação da reta. E especificamente nesse exercício, a gente vai usar a primeira propriedade, que o ΔS é numericamente igual à área. Então, de novo, como os dois partiram do mesmo espaço inicial e eu quero que os dois tenham o mesmo espaço final, eu quero que os dois tenham o mesmo ΔS. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um instante em que os dois tenham o mesmo ΔS. Acontece que nesse gráfico o ΔS é numericamente igual à área. Então, os dois móveis têm que ter a mesma área. É isso que eu tenho que fazer. Em que instante os dois móveis vão ter exatamente a mesma área, tá? Então, vamos fazer trecho por trecho. De 0 a 200 segundos aqui, ó. De 0 a 200 não, de 0 até 300 segundos, em que o móvel B continua aqui em movimento uniforme, tá? Então, aí eu pego a área entre a curva e a abscissa, tá? Vai dar esta área em vermelho, tá? Então, o móvel B percorreu, né, o relativo a esta área aqui em vermelho. E o móvel A é a área embaixo da curva até a abscissa, tá? Então, é a área desse retângulozão aqui. Tudo bem? Então, nesse instante aqui, 300, o que aconteceu? O A percorreu uma distância maior, o ΔS do A é maior que o ΔS do B, certo? O ΔS do A é maior que o ΔS do B, então o A está na frente. Beleza? Beleza, tá? E está na frente o equivalente a esta área aqui, que é a diferença entre a área essa área zona, né? Com a área de baixo aqui, tá? Tá na frente, referente a essa área aqui. De 300, 400 até 500 segundos, ó, de 300, vamos colocar aqui, tá? De 300 segundos até 500 segundos, quanto que é o ΔS do B? É essa área desse trapézio, tá? Se você olhar os valores, aqui é 30, caiu para 10, aqui era 10, subiu para 30, tá? Então, se você olhar os valores, a área desse trapézio aqui é exatamente igual à área do trapézio verde, tá? Então, de 300 a 500, os dois vão ter a mesma área, os dois percorreram o mesmo ΔS, tá? Então, de 300 a 500, o ΔS é o mesmo para os dois, tá? Então, o A continua na frente, né, só por causa desta área que ele andou a mais do que o B. E aí, de 500, 600, 700, 800. Quando chegar aqui a 800, o que vai acontecer? Agora, o B vai percorrer o retângulozão, tá? E o A o retângulozinho, certo? E aí, se você reparar, a área do retângulozão aqui, né, de 500 para 800, são 300 segundos, tá? Que é a mesma área que você tinha aqui antes. Beleza? E essa areazinha aqui embaixo, esta areazinha aqui embaixo, ó. Vamos passar aqui, ó. Ó, aqui.
né? Então o que você tinha? Antes o A estava na frente porque ele tinha essa área aqui, né? Referente ao deslocamento maior do que o B, né? E agora o B tem percorrer exatamente o mesmo ΔS relativo a essa área, então ele igualou, tá? Então se você reparar, essa área do B aqui, ó, daqui para cá, tudo isso aqui, eu vou fazer de uma cor aqui, ó, repare, azulzinho, tá? Então essa área aqui, ó, área desta figura aqui, ó, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. A área desta figura aqui, que é esse numericamente o ΔS do B, é exatamente igual à área, vou fazer aqui em roxo, a essa área aqui do A, né? Reparou? Exatamente igual a essa área aqui do A, tá? Então, é exatamente no instante 800 segundos, né? Que os dois vão ter exatamente o mesmo ΔS. E se os dois vão ter o mesmo ΔS, se os dois têm o mesmo ΔS, e os dois partiram do mesmo espaço inicial, os dois vão ter o mesmo espaço final. Portanto, a resposta do exercício é a alternativa D. No instante 800 segundos, eles se encontram novamente. Beleza, gente?